Olá a todos, sejam bem-vindos à gravação de mais um vídeo aqui nesse meu canal, cujo tema deste vídeo que estou gravando agora é sobre a sanha assassina da esquerda socialista comunista contra os líderes de direita aqui no Brasil e no mundo. Nesta semana, um pré-candidato à presidência da Colômbia, Miguel Uribe, que era um político de direita, acabou falecendo após um atentado que sofreu há 2 meses atrás, praticado por um jovem de 15 anos de idade. Não é de hoje que a esquerda socialista comunista mata os direitistas. O primeiro deles foi Abraham Lincoln, que era do Partido Republicano, quando sofreu um atentado em 1865. Abraham Lincoln ele lutou pela liberdade dos escravos nos Estados Unidos, e isso desagradou muitos opositores dele naquela época. Entre esses opositores, membros do Partido Democrata, que é a esquerda lá nos Estados Unidos. Depois de Abraham Lincoln, outros 2 republicanos também foram assassinados. O caso do presidente americano James Garfield, em 1881, e também de William McKinley, em 1901. E o caso mais emblemático que todos conhecem é de John F. Kennedy, que foi presidente dos Estados Unidos no início dos anos 60. E ele foi morto em plena via pública, na cidade de Dallas. Foi alvejado mesmo na cabeça, e a imprensa realmente até hoje esconde quem de fato praticou aquele crime, que todos nós sabemos que ali foi o comunismo que mandou matar John Kennedy. Naquela época estava tendo a Guerra Fria entre Estados Unidos e União Soviética. Só essa minha afirmação já responde tudo. Em 1981, no mês de maio, o Papa João Paulo II sofreu tiros em plena Praça São Pedro por um mercenário muçulmano que militava pela esquerda. A imprensa esconde isso, mas a verdade é essa. No mesmo ano, em 1981, o então presidente norte-americano Ronald Reagan também sofreu um atentado a tiros por um sujeito que dizia que tinha feito aquilo para impressionar uma atriz americana. É aquela velha história do lobo solitário. Foi alguém de esquerda por trás dessa tentativa do assassinato, naquela época, do então presidente norte-americano Ronald Reagan. E já neste século XXI, Pim Fortuyn, que era um candidato a presidente da Holanda, foi assassinado a tiros por um militante ambientalista de esquerda. Em 2010, Lech Kaczynski, que era presidente da Holanda, em 2010 faleceu após um acidente aéreo muito suspeitoso. Em 2015, Boris Johnson faleceu após sofrer atentado a tiros em plena praça lá na Rússia. Isso todos sabem que foi a mando de Vladimir Putin. E em 2018, o nosso ex-presidente Jair Bolsonaro foi esfaqueado, um atentado da esquerda praticado por um esquerdopata do PSOL. Em 2002, Shinzo Abe, que foi primeiro-ministro do Japão, faleceu a tiros após um atentado praticado por esquerdistas. Em 2023, Fernando Villavicencio, que era candidato à presidência do Equador, também faleceu a tiros, também sob ordem da esquerda. Sebastián Piñera, que era ex-presidente do Chile, faleceu em 2024, no mês de fevereiro, num acidente aéreo muito suspeitoso também. Todos suspeitam da esquerda.
Em 2024, ainda no mesmo mês de fevereiro, Alexei Navalny, que era um russo, foi torturado num presídio lá na Rússia, na região da Sibéria. Isso também a mando do ditador russo Vladimir Putin. E em 2024, Donald Trump, que estava candidato à presidência da República já, lá nos Estados Unidos, sofreu um atentado praticado por um esquerdopata pró-Ucrânia. E graças a Deus, Deus livrou a vida do presidente norte-americano Donald Trump, e ele está hoje no poder, tentando salvar o Brasil do comunismo. E ainda em 2024, muitos falam que Pablo Marçal não é de direita, mas quando ele sofreu aquela cadeirada de Luiz da Atena, que é um comunista, ele estava como um candidato de direita naquele debate. E ele sofreu esse atentado, essa agressão física, uma cadeirada, por causa disso. E agora, neste ano de 2025, Miguel Uribe foi morto por um jovem de 15 anos, um esquerdopata. Podemos ver que realmente a doutrinação de esquerda nas escolas está de vento em popa, e nós temos que ter muito cuidado com os jovens para que eles não se iludam com a esquerda, porque a esquerda é assassina, é bandida e é cruel. Muito obrigado pela atenção ao vídeo e até a próxima gravação.